Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amudicas. Resolução de questões de português da prova CEPLAN de Roraima, nível superior. Essa já é a segunda parte da resolução dessa prova. Então, pessoal, antes da gente resolver questões dessa prova, continuar resolvendo questões, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha, porque a interação de vocês aqui no canal é muito importante para o nosso crescimento. Comenta aí para nós o que você acha da resolução de questões, se você está conseguindo entender as explicações, se você está conseguindo assimilar, comenta aí que o seu comentário é muito importante. Se tiver alguma questão de alguma prova que você queira ver resolvida aqui, deixe a questão inteira para nós, ou o código da questão, que eu vou tentar trazê-la resolvida aqui. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho, considere se inscrever. Nós temos como objetivo aqui chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Então, se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. O nosso canal também está presente em outras plataformas. Então, considere ir lá, seguir, se inscrever, deixar um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento. Então, vamos lá. Então, continuando a prova, nessa próxima bateria de questões, ele vai falar o seguinte, ó. Essas questões eu tiro lá do site QConcursos, apesar de que ela é retirada da prova. Então, lá no QConcursos, o código é Q2039111. Então, ele fala o seguinte, ó, é redundante. O que é redundante, Amu? Redundante é repetitivo e de forma desnecessária, tá? É redundante o uso da expressão a cidadania organizada, no segundo parágrafo, uma vez que tal termo é abrangido pelo conceito de cidadãos. Então vamos lá na questão para a gente observar sobre isso. Eu trouxe aqui o primeiro parágrafo, porque se houvesse necessidade, a gente voltaria ao primeiro parágrafo para ler. Então ele fala aqui o seguinte, ó, logo no iniciozinho do segundo parágrafo, nesse sentido, os cidadãos e a cidadania são, gente, quem são a fonte ou origem principal de governabilidade? Quem? Os cidadãos e a cidadania organizada. Aqui na frente ele vem dar uma dica do que vem a ser essa cidadania organizada. Ó. O que é essa cidadania organizada? Essa cidadania organizada, ele possui capacidade de articulação em partidos políticos, em associações, demais instituições representativas. Então é como se fosse o lobista, aquele cara que faz lobby. Então, os cidadãos e os lobistas, a cidadania organizada, pelo menos assim, eu estou extrapolando e levando vocês a esse tipo de interpretação. Mas aqui o que ele fala, ó? Essa expressão cidadania organizada, ela é abrangida pelo termo de cidadãos, até que poderia ser, mas o texto deixa claro que são situações distintas. Ele não quis dizer apenas cidadãos, ele quis separar aqui no texto e falar que os dois são muito importantes e quis dar até mais detalhes do que vem a ser a cidadania organizada. Então não é redundante e não foi abarcado apenas por cidadãos. O item está errado. Em continuidade, a questão de código Q2039112, o examinador fala o seguinte: as formas verbais vinculada, que aqui está no particípio, representa essas duas formas verbais, ó, no primeiro período do terceiro parágrafo e no segundo período do terceiro parágrafo, elas têm como sujeito o mesmo elemento textual, dimensão. Vamos lá que tem algumas situações de atenção que tem que ter aqui, ó. Ele fala, tem como sujeito o mesmo elemento textual. Aqui é como se fosse, ele está querendo dizer, de sujeito referencial, sujeito semântico, não é o sujeito real. Então, quando eu digo assim, ó, Janaína é muito bela, ela se cuida bastante. Então, esse ela se cuida bastante, o ela é o sujeito. Agora, ele faz referência, ela, né, faz referência a quem? Janaína. Então, aqui a gente observa que o sujeito explícito, né, o sujeito real do sujeito referencial. Enfim, vamos agora procurar aqui, ó. Vinculada está aqui e a outra parte vai estar aqui, ó, representa. Então vamos tentar entender. Vinculada à dimensão estatal, vírgula. Governabilidade diz respeito às condições sistêmicas. Quem é que diz respeito às condições sistêmicas? Governabilidade. Quem é que está vinculado à dimensão estatal? Quem está vinculado à dimensão estatal? A governabilidade. Então, o sujeito de vinculada, governabilidade. Então, já mataria a questão. Se fosse uma questão de prova que você tivesse convicção, você já poderia parar por aqui e passar para o próximo item. Como a gente está estudando, nós vamos ler todo o trecho. Veja se faz sentido, gente. Vinculada à dimensão estatal, a governabilidade diz respeito às condições sistêmicas. Então, para eu ter governabilidade no âmbito aqui de um estado,
eu preciso ter condições sistêmicas institucionais. Agora vamos lá, ó, continuando a leitura. Vinculada à dimensão estatal, governabilidade diz respeito às condições sistêmicas e institucionais sobre as quais se dá o exercício do poder. Aí ele vai dar alguns exemplos, ó, tais como as características do sistema político, a forma de governo, a relação entre os poderes, o sistema de intermediação de interesses. Aqui ele está dando alguns exemplos do exercício, né? Aí por fim ele fala, ó, quem é que está representando assim um conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo? Para eu conseguir exercitar o meu governo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que possuir o quê? Governabilidade. Então, governabilidade representa um conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo. Então, a questão aqui, ó, ela está meio certa e meio errada, mas já que ela tem meio errado, ela acaba se tornando totalmente errada. As formas verbais vinculada e representa tem como sujeito o mesmo elemento textual? Sim, é o mesmo elemento textual. Agora, esse elemento textual é dimensão? Não, não é dimensão, e a gente acabou de ver que o elemento textual é governabilidade. Então, esse item também está errado. Vamos para o próximo item. Nesse próximo item, ele fala o seguinte: a correção gramatical, o código da questão, tá? Q 20 39 113. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso a expressão os quais, esse aqui, ó, aqui, os quais, isso aqui vai funcionar, né, como um pronome relativo. No último período do terceiro parágrafo, fosse substituída pela forma o que, em referência a conjunto, no último período do terceiro parágrafo. Então, vamos lá. A gente viu esse trecho aqui na questão anterior, ele fala o seguinte, ó, a governabilidade representa assim, representa dessa maneira, representa desse modo, né, dessa forma, ela representa um conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo, sem os quais, sem quem, gente? Sem os quais quem? Sem esses atributos essenciais. Então, sem esses atributos essenciais, ó, sem os quais nenhum poder pode ser exercido. Da forma como está escrito originalmente no texto, os quais são os quais atributos essenciais. Agora, ele faz a sugestão que, ao invés de ser os quais, ele quer que escreva o que. Posso trocar? E aí, cuidado. O examinador, geralmente, ele pode perguntar a correção gramatical, ou a correção gramatical e o sentido, ou também... Cuidado, gente, não confundam sentido com coerência. São coisas distintas. Ora, sentido é se mantém a mesma coisa que foi dita anteriormente. Ele quer que continue tendo o mesmo sentido, a mesma coisa. Agora, coerência é algo que pode até mudar o sentido, mas precisa continuar tendo sentido. Então, mesmo que faça alteração de sentido, se continuar tendo sentido, vale. Vamos ver aqui na questão em tela, ele fala o seguinte: eu quero substituir os quais, que aqui está se referindo aos atributos essenciais, e quero colocar o que. Primeiro ponto, quando o pronome que, tá? Quando o pronome relativo que, esse que funcionar como pronome relativo, significa que eu vou poder substituí-lo por o qual, os quais, as quais, nos quais, pelo qual, pelos quais e assim por diante. Então, os quais, a gente já identificou que é pronome relativo, a gente já identificou que esses quais faz referência a atributos essenciais. Então, posso pegar os quais e trocar por quê? Posso ou não posso? Posso, não vejo problema nenhum. E esse o está fazendo referência a quem, esse o? Agora, note o seguinte, vai fazer referência a outro termo. Então, ó, eu vou ler aqui, ó, representa assim um conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo, sem o qual quem? Eu já deixei destacado o qual conjunto. Então, agora, se eu substituo os quais por o que, né? Esse é o qual aqui, a gente já viu que os quais eu posso trocar por que. O que esse que agora vai se referir aqui a conjunto. Então, não fica com problema gramatical. Não é errado gramaticalmente, tá? Isso aqui, eu posso fazer essa substituição, então isso aqui é correto. E, coerentemente, vai continuar tendo sentido? Sim. Apesar de estranho, quando eu falo assim, ó, assim, um conjunto de atributos essenciais ao exercício do governo, sem o que nenhum poder pode ser exercido. Fica estranho ao ouvido, mas não é erro gramatical. Então, continua correto, continua tendo sentido. Agora, se ele fala que mudança de sentido, se causa alteração de sentido, alteração semântica, sim, causa.
Inicialmente, ele está fazendo referência aos atributos essenciais, e se eu troco para essa nova estrutura, ele vai estar fazendo referência ao conjunto. E aí, isso quer dizer coisas distintas. Mas o item está correto. Se você não tiver entendido qualquer uma das questões, deixe no comentário aí que eu tento explicar de uma nova forma. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessa resolução de questões são somente essas informações. Por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Comenta aí para nós, o que você acha da nossa resolução de questões? Te ajuda, agrega? Te ajuda de alguma forma? Se você quer ver alguma questão resolvida de alguma prova, deixa aí nos comentários que eu vou tentar trazer resolvido para vocês. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se você gosta do nosso trabalho aí, se quiser apoiar, considere se inscrever no canal e ativar o sino. Além disso, o nosso canal também está presente em outras plataformas. Então, desde já agradeço imensamente a todos vocês aí que ajudam. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!